Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. 3 dias que mudaram o mundo. 3 dias mudaram o mundo para sempre. Toda a história do mundo, desde a sua criação, culminou em 3 dias. Uma sexta, sábado e domingo. Milhões de vidas transformadas, destinos foram traçados, civilizações inteiras foram abaladas em apenas 3 dias. Todo o plano de Deus para a salvação da humanidade foi revelado em 3 dias. Sexta-feira, um homem carrega em seus ombros os pecados de toda a humanidade. Um homem puro, perfeito, sem pecado, mas que se ofereceu para ficar em nosso lugar na cruz. Qual o preço pago? Todo o seu sangue. Naquele dia, toda a maldade do mundo foi revelada. Todo o sofrimento de Deus foi revelado. Mas, sobretudo, todo o amor de Jesus foi revelado de uma forma tão grande, tão poderosa, que até mesmo os seus algozes foram forçados a reconhecer que ele era o Filho de Deus. A Bíblia, em Marcos, no capítulo 15, verso 33, relata: ao meio-dia desceu sobre toda a terra uma escuridão que durou 3 horas. No mesmo capítulo, verso 37, relata: então Jesus clamou em alta voz e deu o último suspiro. Um dia de dor, um dia de agonia, um dia de morte. Sábado, dia de luto, dia de dor, dia de intensa agonia, angústia pelo que havia acontecido no dia anterior. E pode ser que alguém pergunte: o plano de Deus para a salvação da humanidade parou por aí? É claro que não. O plano de Deus não termina em morte. O plano de Deus nos leva à vida. Por isso veio o domingo. Vitória. Nem a morte conseguiu resistir ao poder tremendo, avassalador, o grande amor de Jesus. A luz de um novo dia anuncia a luz de uma nova esperança. O túmulo está vazio. Jesus está vivo. Mas como assim vivo? Quem pode virar a morte do avesso? Jesus. Jesus fez isso por nós. Seus seguidores estão confusos, não entendem a dimensão do que aconteceu. Em Lucas 24, de 25 a 27, há o relato do que aconteceu com os discípulos no caminho de Emaús. Então, Jesus lhes disse: como vocês são tolos, como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. E o que as Escrituras diziam? Ele haveria de passar por esse suplício: a morte, a dor, a agonia, a traição, o abandono, o desprezo, mas que venceria a morte. E agora esses homens passam a entender que Jesus havia ressuscitado. Sua mensagem é igual, porém agora vista de uma forma diferente, com um novo sentido. Ele veio para salvar o mundo do castigo, da morte, e nos dar esperança. A morte não é o fim. O sofrimento não vence. Em Jesus nós podemos ter uma vida que não é destruída pela morte. Mas Jesus, em sua glória, ainda guarda as marcas do sofrimento em suas mãos. O preço foi pago, mas não foi anulado. A morte de Jesus foi tão necessária quanto a ressurreição. Foram necessários 3 dias para que houvesse a salvação da humanidade. Um dia de morte, um dia de luto e um dia de vida. Em 3 dias, Jesus abriu a porta da eternidade. Ao registro em Apocalipse 1,18: sou aquele que vive, estive morto, mas agora vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do mundo dos mortos. Podemos ainda refletir sobre o que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Se Jesus não houvesse ressuscitado, vã seria a nossa pregação, inútil seria a nossa pregação,
inútil seria a nossa fé. Esse evangelho, essa boa notícia, precisa ser contada a todo mundo. E nós precisamos contar que em 3 dias o mundo foi mudado. A morte de Jesus se transformou numa grande vitória. A ressurreição, que gera em cada um de nós a certeza de que também nós seremos um dia ressuscitados em Cristo Jesus. Essa história não pode ficar esquecida. Se nós hoje temos paz, temos a certeza da vida eterna, é porque Jesus morreu, é porque Jesus sofreu, foi humilhado, passou por dores, mas venceu a morte, a fim de que nós também vençamos a morte. A morte não é o fim, a morte é o começo. A morte é o caminho de entrada para a eternidade na glória com o Senhor Jesus. Precisamos pensar que todo ano passamos pela Páscoa sem refletir sobre isso, sobre a morte, sobre a ressurreição e sobre a influência de Jesus sobre toda a humanidade e sobre toda a história. Deus é o dono da história e Jesus é aquele que faz da história algo notório. Ele morreu para que tivéssemos vida. Assim culmina a história da humanidade. Jesus vencendo a morte para nos salvar.